A paz do Senhor, santos, igreja amada, eleitos do Altíssimo, essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre escatologia reformada, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Hoje vamos abordar o cavalo preto, aquele que tinha uma balança na mão, o cavaleiro com a balança na mão, aquele que caminhava em meio à fome na terra, a fome, a punição da fome, a ira de Deus manifesta em forma de escassez, onde haverá a falta, a ausência de alimentos básicos, alimentos essenciais para a vida, onde haverá pouca medida, pouca porção, haverá o salário de um dia por um bocado, por um pouco de comida. Quando Deus ferir a terra, o que dirá a terra? Quando Deus tocar na terra, quando Deus fizer a terra fechar a madre, quando Deus fizer com que a terra pare de gerar frutos, alimento, Deus, vingando o pecado do homem, ele há de ferir a terra. E os homens o que farão? Hoje ainda já conseguimos observar que existem celeiros no mundo, espalhados aí fora, onde governos estão coletando, estão reservando, armazenando cereais de uma suposta catástrofe, já se resguardando, já se precavendo. Os homens, eles fazem de tudo para se livrarem, para se escaparem, assim, do juízo iminente de Deus. A ciência sempre lança mão da ideia de que daqui a centenas, milhares de anos, acontecerá uma catástrofe como essa. A terra pode parar de gerar frutos, alimentos, então eles ficam procurando encontrar soluções. E quando eles dizem que tal mal há de acontecer daqui a muito tempo, a palavra do Senhor garante que já chegou. Já chegou o tempo da ira de Deus. Deus está com o cálice transbordando da sua ira para derramar sobre a terra, a punir os pecadores por seus pecados. O cavalo preto, ele representa um período da tribulação. Uma das partes da grande tribulação que acontecerá após o arrebatamento da igreja. O cavalo preto representa um período de escassez, de fome como nunca na história. Deus sempre puniu a terra com fome. É uma das manifestações da ira de Deus contra o pecado do homem na terra. Você vai ver comigo nesse vídeo passagens bíblicas sobre isso. E essa fome aqui revelada em Apocalipse é em um período da grande tribulação, em uma parte dos 7 anos, em um período dos 7 anos da grande tribulação, acontecerá uma tamanha fome, uma tamanha escassez, que vai gerar muita morte em toda a terra. Porque os homens, eles vão sofrer a ira de Deus. Porque Deus há de castigar o pecado na terra. Apocalipse capítulo 6, o texto áureo, o texto base desse estudo, você vê aqui nesse vídeo comigo, na coluna esquerda, você vê o idioma em grego, o idioma em que o Novo Testamento foi escrito, o grego koiné, grego bíblico, grego da época. E você vê aqui na coluna direita, transliterado o texto em português. Vamos acompanhar aqui a partir do versículo 5, que diz: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Um quenis, vamos trocar a palavra quenis por medida, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, o cavalo preto, ele representa a fome, a escassez de alimentos na terra. O cavaleiro preto tinha uma balança na mão, que balança no original do grego, na coluna esquerda aqui, você vê uma palavra no versículo 5, na última frase do verso 5, em grego, você vê zugon, que significa, que pode ser traduzido como jugo, mas tem a definição de balança, um acessório, um instrumento onde se colocava materiais ou alimentos para saber adequadamente o peso.
e assim poder se equivaler a um preço. Então, assim poder ser comercializado através de seu peso. Quando João contemplou o cavaleiro do cavalo preto com a balança na mão e a voz que vinha de entre os seres viventes, dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Veja que o trigo e a cevada são alimentos básicos, alimentos cotidianos. E que por 1 denário, o denário era a moeda romana que era usada para pagar o trabalhador por 1 dia de serviço. Era o salário de 1 dia. Então, com o salário de 1 dia, o trabalhador aqui na profecia só conseguiria comprar um pouquinho de trigo, 1 medida e 3 medidas, 3 porçõezinhas de cevada. Ou seja, tamanha será a escassez. Note que haverá um racionamento de alimentos. Com certeza, nessa época aqui, os governos, por causa das guerras, vai ter embargos, importações e exportações não vão acontecer, e muita fome. A terra vai parar de gerar fruto como naturalmente gera. Então, os governos vão ter que estocar alimentos e vão ter que distribuir os alimentos em pequenas porções. Vai ser muito dinheiro para pouco alimento. E quando diz não danifiqueis o azeite e o vinho, é porque o alimento ele não será extinto completamente. O azeite e o vinho, o azeite era raro, era muito importante no Oriente, talvez o alimento mais importante, usado para muitas coisas, como tempero, usado para fazer bolo, até mesmo como um perfume, como o guento, o azeite, e consagração também, era usado para consagrar sacerdotes, reis e profetas. E o vinho, a principal bebida do Oriente. Então, quando diz não danifiqueis o azeite e o vinho, é porque os alimentos não serão totalmente extintos. Alimentos básicos e importantes para a vida do homem não serão extintos, porque a intenção de Deus não é destruir a vida humana pela fome, mas é castigar por um período os homens com fome, permitindo escassez de alimentos na terra, para que o homem possa reconhecer seu erro, ver que pecou, olhar para cima e pedir perdão ao Criador. Deus, em todo o tempo, mesmo a fome caminhando na terra, mesmo essa penúria entre os homens, Deus em todo o tempo é complacente e bom para perdoar. E a igreja? A igreja que vigia, a igreja que mantém azeite na lamparina, que está acesa diante de Deus. A igreja já estará arrebatada e não passará por esse período, porque nós estamos hoje atentos à espera do nosso Senhor e seremos livres da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, porque em meio a uma falsa paz, cavalo branco, em meio a uma guerra que rompe a paz, que profana a santidade de Deus, em meio à fome, em meio a guerras, fome, ainda haverá pestilências e muitas pragas vão acontecer, prescritas no Apocalipse. E o Apocalipse inúmeras vezes diz: ai dos que habitam na terra, a dor será intensificada, as dores serão terríveis, e os homens, eles ainda serão maus, mas Deus, em todo tempo, é bom e está pronto para perdoar. Perto está o Senhor. Nós temos que estar atentos, porque o nosso Cristo está às portas. Queridos, são inúmeras as referências bíblicas acerca de Deus usar meios para punir o homem por seus pecados. Muitas vezes Deus ele castigou uma nação, até mesmo Israel, ou ele castigou toda a terra. Em todo o contexto bíblico, você percebe isso no Velho Testamento. Deus usou meios para punir o homem, como a espada, a guerra. Ele sempre usava da guerra para punir uma nação, ou punir mesmo Israel, ou punir a humanidade, para que, com a finalidade do homem se arrepender, a fim de que o homem reconheça seus erros e se volte para ele, porque Deus, ele sempre será amor. Deus sempre terá a intenção de perdoar. Deus, como um pai, castiga o filho na intenção de educar o filho, fazer com que o filho reconheça seu erro, se arrependa e se volte à obediência para com o pai. Então, Deus, ele sempre será amor, mesmo ele punindo, mesmo ele executando castigos sobre a humanidade, porque embora ele é amor, mas Deus, ele é justo.
E quem é justo castiga a injustiça. Portanto, Deus não deixa de ser amor. Então, em todo tempo, Deus é bom e Deus sabe punir o homem por seus pecados, por seus maus feitos, a fim de que o homem se volte ao seu Criador. Então, Deus usava meios como a espada, isso era sempre recorrente, Deus usava a guerra, espada é a guerra, a fome, isso você vê em vários períodos da Bíblia, você vê fome sobre uma nação, uma determinada terra ou sobre toda a terra, especificamente o Oriente, onde estava ali o contexto bíblico, onde estava ali as primeiras civilizações. Então você vê Deus usando a espada, a guerra, a fome, a peste ou pestilências, e você vê também Deus usando os animais selvagens para devastar terras, plantios e até mesmo para levar a óbito alguns homens como punição direta de Deus, para punir o erro de um homem ou de uma nação. Então você vê isso em todo o contexto bíblico, e vamos citar aqui algumas referências para você entender melhor a vontade do Senhor, a profecia bíblica. Você vê em Gênesis 12, quando Abraão ele percebe que precisa se refugiar no Egito, porque em toda a terra estava havendo fome. Então Abraão vai se refugiar no Egito, onde havia muitos celeiros de cereais e alimentos. Lá na frente, Isaac também passa pela mesma situação do pai. Isaac percebe também que precisa se refugiar nas tendas de Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerar. Então, Isaac também vai se refugiar porque em toda a terra estava havendo fome. Era uma forma de Deus usar a natureza, fechar a terra, para que os homens pudessem, em meio à crise, em meio a sofrimentos, buscar o Senhor, buscar Deus, ou ter uma ideia de se arrepender, de reconhecer o Criador. Lá na frente você vai percebendo outras, por exemplo, José, quando ele se torna governador do Egito, a mando de Faraó, somente abaixo de Faraó estava José, ele passa a administrar, a reger o Egito, porque Faraó vê nele sabedoria e tal, para administrar um período de fartura, 7 anos de fartura, como foi a profecia, e depois 7 anos de escassez, onde José teve a inspiração, a sabedoria dada por Deus, para abastecer, para encher, para estocar os celeiros de bastante cereais e alimentos durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez o Egito pudesse estar bem suprido. E em toda a terra as nações estavam famintas, houve muitas mortes por meio da fome, e as nações foram se refugiar no Egito, inclusive os irmãos de José, à procura de alimentos. Então, quando a terra fecha a madre, você vê que não vai ser uma ocasião singular, não vai ser uma primeira situação em que a terra vai passar por escassez, em que a terra vai parar de gerar fruto, gerar alimento. Deus, durante toda a extensão da humanidade, durante toda a história da humanidade, ele puniu a terra, ele puniu o homem, fechando a madre da terra, para que a terra não gerasse fruto. Então, os homens nessa hora, eles percebem o quanto são frágeis, o quanto são carentes, o quanto são necessitados. Eles percebem, eles começam a perceber que a sua essência, que eles são pó, e que eles são muito vulneráveis, frágeis, que rapidamente eles podem sucumbir. E o Criador, Deus, sempre será Deus, soberano, poderoso, e que também é complacente, é misericordioso e sabe ajudar, sabe auxiliar aquele que o busca. Queridos, aqui em Deuteronômio 32, vamos mostrar aqui algumas referências bíblicas sobre fome. A partir do versículo 23, você observa comigo o Senhor, aqui irado com a rebeldia do seu povo, ele diz: males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, exaustos serão de fome. Veja aí o Senhor proferindo um castigo por meio da fome. Comidos de carbúnculo e de peste amarga. Sofreriam peste, sofreriam doenças. E entre eles enviarei dentes de feras. Ou seja,
eles também seriam confrontados, ameaçados, seriam feridos por animais, haveria invasões de animais selvagens no arraial, como com ardente peçonha de serpentes do pó. Versículo 25, por fora devastará a espada e por dentro o pavor ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs, aos idosos. Então Deus, ele proferiu palavras fortes aqui, duras, que diz respeito a uma punição que ele estava dando à rebeldia do povo. Então veja comigo outras referências, porque são inúmeras sobre Deus castigar a terra por meio da fome. Capítulo 1, no livro de Ruth, assim está descrito, e sucedeu no versículo 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, sempre na história da humanidade, na história bíblica, você vê em um período aqui, outro ali, fome na terra. Isso acontece por causas naturais também e por juízo de Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, o texto ele fala por si só, é muito bem explicativo, é autoexplicativo o texto. Versículo 1, e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, ou seja, durou um ano todo, houve fome, ou seja, quando falamos de fome na terra, é porque a terra não estava produzindo alimentos. Naquela época, o homem vivia do campo praticamente 100%. Então, de ano em ano, durante 3 anos seguidos, durante todo um ano, em seguida no outro, e assim também no outro, completando 3 anos de fome, 3 anos consecutivos de fome em toda a terra. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, porque tinha que ter uma explicação, era algo anormal. E o Senhor lhe disse, olha Deus respondendo, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então Deus, quando ele queria vingar um rei, um reinado, uma nação, Israel, a terra, ele permitia um mal como a fome acontecer. 2 Samuel, capítulo 24, é até interessante isso aqui, porque o profeta Gade vai até Davi e ele cita várias alternativas, porque são formas, eram ferramentas de Deus, eram instrumentos da justiça de Deus. A espada, a guerra, a fome, a peste, animais selvagens, agredir plantações, tendas, acampamentos, porque era uma maneira de Deus permitir o mal tocar no homem, porque o mal, na verdade, ele é a ausência do bem. Quando o homem se apartar de Deus, ele vai sofrer o mal de Deus, porque ele estará sem o benefício, sem a benevolência, sem o favor do Senhor. E quando alguém está sem a bondade de Deus como proteção, ele vai sofrer o mal, qualquer tipo de mal. O mal é a ausência do bem. 2 Samuel, capítulo 24, versículo, vamos aqui para o versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi, fez-lhe saber e disse-lhe, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Deus pôs Davi na parede e mandou Davi escolher qual tipo de punição ele queria receber. Por sua soberba, na ocasião desse contexto, Davi tinha se soberbecido ao contar todo o exército. Então Deus estava agora cumprindo, punindo, castigando a injustiça, porque o justo vai castigar a injustiça. Isso. Queridos, aqui em Jeremias 14, versículo 12, diz assim, quando jejuarem não ouvirei o seu clamor, e quando oferecer holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Veja que esses 3 juízos estão sempre, em todo o contexto bíblico, Deus usando tais ferramentas, tais meios, tais causas como punição
a um homem, a uma nação, a um reino, a até mesmo Israel. E veja que o mal ele é decorrente do outro. Um mal é resultado do outro. A espada é a imposição da guerra. Quando um reino cercava outro reino, pela imposição da espada, muitos morriam. E a espada trazia fome, porque quando um reino era cercado, o reino ficava impedido de receber suprimentos. Suprimentos não entravam na cidade. Os leitos dos rios eram desviados. Então, o exército que cercava oprimia de tal forma que não permitia que o exército que estava sendo cercado, o reino, recebesse alimentos de fora. E eles ficavam sem água também, pela falta da higiene. Muitas doenças, aí pestes, doenças começavam a surgir. Então veja que a espada ela trazia fome e a fome trazia doença. Então muitos, por falta de comida, de alimento e falta de água, eles começavam a sofrer com doenças, com pestes. Daí tamanho era o sofrimento em uma cidade, em um reino que estava sendo cercado. E Deus puniu muitos reinos assim, permitindo que tais males acontecessem. Porque o mal ele é a ausência do bem. Quando Deus ausentar sua benevolência sobre alguém, quando alguém se apartar de Deus, vai sofrer o mal de Deus. Deus em todo tempo será bom, mas o homem em todo tempo ele é mau. O homem ele é carne, o homem se inclina a coisas erradas, mas Deus ele pune o homem não para destruir, mas para redirecioná-lo para si. Deus deseja que o homem reconheça seu erro e se volte para ele. Queridos, concluindo esse vídeo, eu preciso explicar para os irmãos que há quem interpreta o terceiro selo, o cavalo preto, como sendo uma profecia que se cumpriu no contexto dos primeiros séculos, entre o primeiro e o quinto século, nas perseguições aos cristãos por meio de Roma, quando houve espada, quando houve fome, quando houve limitação de comida. Então se cumpriu ali entre os cristãos dos primeiros séculos essa profecia. Há quem acredita assim. Há também quem interpreta como o cavalo preto como sendo uma metáfora, uma mensagem simbólica que pode ser aplicada em qualquer contexto, em qualquer época, como se fosse uma profecia atemporal, certo? Que não se limita a um tempo. Há quem interpreta o cavalo preto como o espírito das trevas, o mau presságio. Mas tudo isso não passa de especulação, porque nós temos que seguir uma linha escatológica, nós temos que acompanhar, nós temos que fazer um cruzamento de profecias e entender que o cavalo preto ele segue uma sequência de profecias. O cavalo branco, que representa a manifestação ali do anticristo, que representa o acordo de paz, a falsa paz. O cavalo vermelho, a guerra que rompe essa paz. E existem existem dados, existem pistas. Se você acompanhar os nossos vídeos, você vai perceber que existem referências bíblicas que apontam o cavalo branco, a feitura do templo, a reconstrução do terceiro templo dos judeus, a iminência, a chegada do anticristo, que nesse acordo a igreja arrebatada, existe ali a guerra que vai acontecer depois dos primeiros 3 anos e meio, o cavalo vermelho, onde é dada uma grande espada ao cavaleiro. E agora o cavaleiro do cavalo preto ele tem uma balança na mão, que representa um período de escassez, um período de racionamento, onde o alimento será limitado, será distribuído em pequenas porções. Mas você pode se perguntar, você pode aqui entrar em questionamento. Hoje o mundo está tão suprido, tão surtido, tão abastecido, os supermercados do mundo todo. Mas por que na Síria ainda acontece de pessoas morrer de fome, na própria Venezuela e em outros países do mundo, da África também? Você vê que a guerra ela traz a fome. Hoje nós observamos isso nas manchetes, nos jornais. E por meio de fome também, você vê doenças, né, por falta de organização, de higiene. Então tudo isso já acontece. Jesus disse que haveria fome. É um dos sinais do princípio das dores. Mas essa fome do cavalo preto é porque a terra vai parar de gerar nesse período. Não vai ter fruto, não vai ter cereal, a terra vai fechar a madre. E haverá pouco, os alimentos que vão restar vão ter que ser distribuídos em poucas porções.
E muito mais do que isso, é algo mais gritante e conflitante. Vai ter, provavelmente vai mexer no petróleo, a própria água. Nós vamos observar, é um cenário mais complexo. O homem vai ficar sem alimento, não só cereais do campo, não só a verdura, não só o fruto da terra, mas é muito mais amplo a coisa, devido às guerras, ou seja, não vai ter importações, exportações, vai ter muito embargo e muitas nações que já são hoje tão dependentes de outras mais surtidas, mais poderosas, vão sofrer bastante e a fome ela vai tomar a terra, principalmente a terça parte da terra ali, o Oriente. Então essa é a mensagem do cavalo preto, certo? Tem que seguir uma linha de pensamento. Nós precisamos seguir, entender a profecia, seguindo um raciocínio, seguindo toda uma linha de profecias. Eu não posso interpretar o meu bel prazer. Eu não posso lançar aqui uma ideologia, um pensamento e dizer é isso, não. Até porque o Apocalipse ele não marca um X exato. O Apocalipse não é uma profecia exata. Como é uma profecia futurística, eu não posso declarar será assim. Eu posso pressupor que é assim, tendo como um embasamento, embasado em algumas referências que seguem uma linha, certo? Então que isso fique claro, porque é para a tua edificação e o Senhor vai te abençoar muito. Leia, releia, pense, pondere, veja, pesquise, veja as palavras nos dicionários, procure entender, assista esse vídeo, assista outra vez, sabe? Você pode estar entrando aqui em contato comigo no canal também, deixando seu comentário, curtindo, e você pode pensar, fazer a sua mente, você tem que meditar, você tem que parar para ponderar sobre tudo. Entender, através de comentários, de estudos e através do seu próprio discernimento, que a verdade é esta. Eu acredito piamente no que estou dizendo. Embora não posso declarar que será assim. Eu acredito que será assim. Respeito quem pensa diferente. Mas aquele que tem todo o conhecimento, toda a ciência, ele vai mostrar a verdade. A ele toda a glória. Então, se alimenta da palavra. Acompanha nossos vídeos no canal. Vamos entrar agora no 4º selo. E você vai ser muito edificado.